Olá, eu sou a Marília Carneiro. Eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais para saber qual o assunto que as pessoas que conhecem um pouco mais já o meu trabalho gostariam que eu trouxesse para essa gravação, e o assunto escolhido foi a formação em contato e improvisação. Eu concebi e criei em 2017 a primeira e única formação em contato e improvisação que existe no Brasil. Além dela, existem outras três no mundo. As três na Europa, duas na Espanha, uma que eu vi mais recentemente na Itália, e essa aqui no Brasil, criada por mim, que foi a segunda que surgiu. Essa formação ela surge no contexto da Mutina, aquela que dança, talvez você já tenha visto essa personagem por aí, a Chiluva, a personagem da Mutina. A Mutina é uma plataforma interdisciplinar de ensino e pesquisa em prática artística, atravessada pela improvisação como eixo organização especializada em Contact Improvisation. A Mutina é um desdobramento do meu doutorado em educação, uma pesquisa em dança, numa perspectiva inter e transdisciplinar. Eu estou aqui com a minha lousa, estou aqui com o meu caderno, tenho aqui alguns papéis, então eu preparei uma estrutura e eu vou improvisar um pouco em cima dessa estrutura para criar um campo aí de assuntos em torno da formação que a gente vai poder seguir conversando, seja pela rede social, seja quando a gente se encontrar pessoalmente. Então, está muito longe de ser uma gravação exaustiva, né, de tudo que a gente poderia falar sobre a formação, porque a formação, quando eu crio esse curso, inaugura um novo tema em contato e improvisação, especialmente aqui no Brasil, que é o próprio tema da formação, se isso seria possível, se isso estaria contra preceitos dos criadores do contato e improvisação ou não, e mexe com o campo de debate, né? Fricciona um monte de certezas e as pessoas que trabalham nesse meio incontornavelmente vão ter que tomar posição e dizer o que elas pensam a respeito de formação em contato e improvisação. Então, é um assunto muito instigante e ele tá só começando, né, esse debate. Bom, primeira coisa, queria dizer, né, o curso é um curso de formação em pesquisa em contato e improvisação. Eu sou pesquisadora no campo da dança, da educação e da saúde coletiva. Eu depois vou contar um pouquinho da minha história, que cria a possibilidade que um curso de formação em contato e improvisação surja no Brasil pelas minhas mãos e não pelas mãos de outras pessoas. Esse curso, ele parte de uma tese que é aprender a pensar o contato e improvisação numa perspectiva de método de improvisação contemporânea de dança, é o que leva à possibilidade de realizar ações com este método, contato e improvisação, em diferentes contextos. O curso, ele está organizado em fases. São 4 fases sequenciais. A primeira fase, a fase 1, se chama Bases e Coleção. Essa é a fase mais longa, ela dura 15 módulos, que acontecem entre 12 e 15 meses, mais ou menos, e é também a mais densa. Por quê? Porque é o momento que a gente vai entrar com mais informação nova, para montar essa coleção, de onde a gente extrai as bases, e isso depois vai servir para a gente fazer as outras fases do curso caminharem. Nessa fase, eu adotei um modelo pedagógico que é chamado de concentração e dispersão. Então, as pessoas que estão espalhadas em diferentes lugares do Brasil e, inclusive, hoje em dia acontece no modo híbrido, então tem pessoas que acompanham pelo Zoom algumas partes, né, desse curso. A gente se encontra num intensivos que são chamados de concentração. Cada módulo, então, tem esse intensivo, ele pulsa, concentra e depois dispersa. No período de dispersão, uma série de atividades que eu desenvolvi que vão propiciando que cada pessoa vá cultivando uma relação direta com essa prática. Afinal, é isso que está em jogo no processo de formação. É que, em algum momento, cada pessoa tenha cultivado uma relação com essa prática que não é mediada por mim, como professora, por uma outra pessoa. Eu poderia dizer que se as concentrações podem ser pensadas como um esqueleto ósseo, os momentos de dispersão são o tecido conjuntivo e os músculos, que vão dando esse corpo formado em pesquisa, em contato, em improvisação. A fase 2, ela se chama vertigem bibliográfica. Então, ela acontece durante 6 meses, depois da fase 1. Ela é semanal, são encontros online de 4 horas por semana, em que a gente vai fazer um mergulho na bibliografia, principalmente na produção da primeira geração de contato e improvisação, são os autores de referência aos quais eu me alinho, aos quais essa metodologia, a metodologia Marília Carneiro, que leva meu nome, se alinha para pensar o contato e improvisação.
E a gente vai trabalhar com essa literatura sempre tendo em vista essa coleção que foi montada na fase 1. Na fase 3, a gente vai experimentar um processo que é chamado REPEDAS, Reflexões Pedagógicas em Contact Improvisation, para essa metodologia Marília Carneiro. Essa é a fase em que tem uma mudança de ponto de vista para quem está participando. Se até aquele momento a pessoa está lá experimentando o método, o estudo do método envolve brincar com o brinquedo, depois eu vou explicar um pouco sobre isso. Ela está lá dentro, entendendo o acontecimento, o contato improvisação, essa forma de dança, esse método de improvisação contemporânea de dança lá de dentro, e a bibliografia ajudando ela a compreender isso lá de dentro. No Repedace, a gente faz uma virada. Eu vou convidar a pessoa para olhar esse acontecimento de fora e pensar esse acontecimento de fora. Para isso, eu criei uma situação educacional, que é um ciclo de integração de pessoas novatas iniciantes, e cada participante, então, vai orientar um ciclo que dura entre 13 e 17 semanas, e um processo muito cuidadoso. Eu vou orientando e a gente vai fazendo essas reflexões pedagógicas para que, ao final dessa fase 3, realmente cada pessoa possa pegar aí esse método, né? Pegar pelas mãos e manejar ele. A fase 4 é uma fase de projeto pessoal. Vai ser a primeira vez que a pessoa vai fazer o exercício de usar o método por meio da metodologia para realizar algo novo e que seja muito instigante para ela, que faça muito sentido no seu contexto local. É um projeto pessoal. Na minha interpretação, todo mundo que escolher o contato improvisação como algo para a sua vida e se debruçar sobre ele, vai chegar em algum momento que vai fazer um desdobramento pessoal. O projeto é um exercício de desdobrar algo novo a partir dos conhecimentos que foram sendo construídos ao longo das outras fases. Não é o desdobramento pessoal da pessoa, porque isso leva muitos anos. Eu, por exemplo, levou 15 anos para eu chegar no meu desdobramento pessoal, que é esse curso de formação. Mas o projeto é um primeiro exercício de fazer isso. Essa metodologia, a metodologia Marília Carneiro, que dá base, né, para essa formação em pesquisa, eu vou pegar aqui, a gente trabalha, então, com um tripé pedagógico. Vou desenhar até aqui um tripé. Um tripé pedagógico que articula constantemente prática, conceito e história. Esse é o tripé pedagógico. Além disso, a metodologia ela propõe um caminho que é uma espiral pedagógica. E a gente vai fazendo sucessivas voltas nessa espiral pedagógica e sucessivas aproximações aos conteúdos propriamente ditos, tendo em vista esse tripé pedagógico. E é isso, a conjunção desse tripé pedagógico com essa espiral, que vai fazendo com que o manejo do método ele vá acontecendo. É algo que vai sendo construído com idas e vindas, idas e vindas. Não é uma coisa que acontece assim, né? Não é um pozinho, agora você já sabe. Não, é um processo de desenvolvimento de um pensamento. Eu vou falar depois, metodologia é uma maneira de pensar sobre um assunto. Essa metodologia também, ela faz uma aposta na aprendizagem ativa. A gente vai aprender a pensar e identificar problemas e propor soluções. Também tem uma aposta na aprendizagem intelectual, conjugada com o movimento dançado. Não está separado, não é aprender a dançar e não está entendendo intelectualmente o que é que está acontecendo ali. Não, é junto que isso acontece. O aprendizado ele está centrado na pessoa participante. Então, é a partir de cada pessoa que está ali que essa espiral ela vai sendo tecida. É um processo de grupo, quanto melhor o grupo, melhor a experiência. É um processo de tempo estendido. A metodologia faz uma aposta no tempo estendido. São mais ou menos 32 meses de curso, um pouco menos de 3 anos. E isso pode parecer muito, mas na verdade é pouco, porque se não for este caminho, pode ser que a pessoa esteja imersa em contato e improvisação durante 20 anos e ela nunca consiga se apropriar do contato e improvisação de forma a poder manejá-lo e criar coisas novas a partir desse manejo. Ela pode focalizar algumas jams que podem até não se sustentar ou podem se sustentar. Ela pode dar algumas aulas, repetindo exercícios que ela fez com as pessoas com quem estudou, mas realmente ganhar autonomia para poder manejar um método com criatividade, colocando para jogo as suas questões, isso é outro assunto. Então, esse tempo que é um tempo estendido não é um retiro, né? Não é um final de semana. Ele é constituinte dessa metodologia.
o processo também não é linear, apesar de estar organizado em fases, cada vez que a pessoa passa para uma outra fase do curso, a metodologia convida, se a pessoa desejar, a percorrer de novo as fases anteriores. Então, a gente vai indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. E isso, então, vai criando tempos e espaços na vida de cada pessoa para o cultivo da relação dessa prática. E, afinal, é isso que está em jogo. Quando ela termina a formação, ela se forma pesquisadora em contato e improvisação, aquilo já está colocado na vida dela, né? Ela já faz parte da vida dela cotidianamente. E ela vai poder seguir desenvolvendo seus próprios interesses. Quem é que pode, né? Aprender a pensar o contato e improvisação para incorporá-lo aos seus contextos locais. Que contextos locais, né, são esses? Quem são as pessoas que vão chegar lá no final e que vão ter um mapa sistematizado para poder realizar ações inéditas? É sobre isso, é um pouco sobre criar o inédito viável a partir do estudo do método. A metodologia propõe isso. Então, é para qualquer pessoa, de qualquer área. Então, pessoas que trabalham com processos interpessoais, que querem aprimorar relações de comunicação, pessoas que são de organizações, de contextos comunitários, pessoas do contexto educacional, seja educadores que estão diretamente em sala de aula, seja pessoas que trabalham com equipes de educadores e de criadores de projetos, para pessoas da área da saúde. Essa metodologia, então, ela vai articular permanentemente o pensamento em torno de prática, conceito e história. A gente vai trabalhar com conhecimento, prática e integração dos princípios do contato e improvisação. Condicionamento físico orientado para a prática, que levam à educação somática. O desenvolvimento de habilidades para a dança e para a improvisação. Ferramentas para uma prática física segura. Ferramentas para análise do movimento, para observação das danças e leitura de improvisações. Ferramenta para forja da identidade cinética do bailarino. Ferramentas para improvisação coletiva, scores de improvisação. Ferramentas para o jogo de vertigem necessários à forma dançada. Condicionamento físico e manejo energético para a prática de longa duração. E espera-se que os participantes e as participantes, ao final do curso, comecem a vislumbrar a utilização dessa metodologia para pensar esse método, contato e improvisação, nos seus contextos, seja artístico, no campo da saúde, clínica, terapêutico, educacional, organizacional ou no nível pessoal. Para quem é, então, esse curso? Esse curso é para pessoas da área da arte, seja dança, teatro, processos de criação, artes visuais, cinema, audiovisual, para pessoas da área da saúde, saúde mental, terapia, para o pessoal que trabalha com reabilitação, para quem trabalha com movimento, para quem trabalha com promoção da saúde, educação e saúde. Para quem é do campo da educação, trabalho com crianças, jovens, adultos, trabalho com equipes de educadores. Para quem trabalha em organizações, desenvolvimento de lideranças, recursos humanos, gestão de pessoas, desenvolvimento de projetos, organizações comunitárias. O contato improvisação, na minha perspectiva, é um método que pode ser utilizado em múltiplos contextos, não só na dança. Ele parte, né, de uma forma de dança, é evidente que as pessoas vão dançar, mas é possível também fazer recortes e desse conhecimento que envolve esse método, e o método envolve uma série de técnicas, então as pessoas vão ter também a oportunidade de trazer, eu chamo de conectores, as técnicas com as quais elas trabalham para compor a abordagem a esse método. Mediação de conflitos, desenvolvimento de consciência comunitária, é um método muito amplo e intertransdisciplinar. O contato e improvisação visto a partir dessa metodologia, é importante dizer isso. Nem todo mundo que trabalha com contato e improvisação trabalha nessa perspectiva. É possível outras perspectivas do contato e improvisação. Por isso, essa formação é uma formação específica que leva a uma possibilidade muito abrangente do manejo desse método depois, quando as pessoas voltam para os seus contextos locais. A formação ela nasce como um projeto político, pedagógico meu. Eu tinha o desejo de criar maneiras de difundir esse conhecimento no tecido social o mais amplamente possível, dada a importância que eu reconheço nos benefícios que essa prática traz para quem está praticando. Eu tinha muito desejo de fazer algo que fosse significativo, que fizesse diferença. E todo mundo que encontrou com essa dança, ou contato improvisação alguma vez, ou pode vir a encontrar,
sabe o tanto que ela é transformadora, tem sido chamada de revolucionária, ela realmente faz uma revolução, porque são outros modos de viver, de experimentar o mundo, as relações, o seu próprio corpo. Então, ela realmente é transformadora. E eu tinha o desejo de poder difundir, de poder expandir isso no tecido social para muito além dos círculos da dança, para muito além do meu círculo, da minha companhia de criação. Eu tinha o desejo realmente que isso se espalhasse, essa imagem de permeabilizar o tecido social. Esse era o meu desejo. Então, para quem não é importante dizer também para quem não é esse curso. Então, esse curso ele não é para pessoas que estão procurando apenas uma vivência. Esse curso ele não é para pessoas que não gostam de processos de grupo. Esse curso não é para pessoas que querem tudo muito rapidinho, que não estão dispostas a encontrar com a dúvida, encontrar com a dúvida, travar encontro com as dificuldades é parte desse curso, isso é importante. Então, para quem está querendo uma fórmula mágica, tudo muito rápido, não quer ter que se encontrar com dificuldades e esperar o tempo para que elas vão se dissolvendo, esse curso não é. Ele também não é um curso para quem só quer fazer acrobacias, né? Não é sobre dança acrobática. É possível chegar nesse lugar da performance da forma dançada? É possível, vai depender muito também do background de cada pessoa, da história de corpo e de movimento de cada pessoa. A gente não vai ficar aqui estudando manobras, a gente vai passar pelas manobras, mas não é esse o foco. O foco é a formação em pesquisa, e isso é o desenvolvimento de uma prática de corpo, energia e pensamento. É uma prática de movimento que envolve corpo, energia e pensamento. É interessante observar as pessoas que começam a se formar. O curso é muito novo, e as pessoas, então, que começam a se formar e que já estão atuando com essa metodologia dentro dos seus contextos locais, na área da dança, na área do teatro, na área da educação, com gestão de equipe e na área da saúde. E é olhar para o que essas pessoas que se formaram estão fazendo que me dá a certeza de que vale a pena seguir propondo, né, esse curso para que outras pessoas possam vir estudar aqui na Mutina com a gente. Bom, esse curso, ele nasce, eu vou trazer três lugares para a gente tentar pensar a origem aí desse curso. O primeiro lugar é a minha própria formação, meu próprio itinerário formativo como pesquisadora. Então, eu tenho uma bagagem como pesquisadora na área da saúde coletiva, na área da educação, na área da dança. E são processos diferentes de pesquisa que acontecem em cada uma dessas áreas. E como tudo sou eu, né? É em mim que isso ganha sentido, porque essa é a minha história, o meu itinerário formativo. Esses modos de pensar dessas diferentes áreas, eles vão tingindo o modo de pensar outras áreas. Então, eu já tinha, dentro da minha trajetória, pensado outros cursos de formação. Isso é que me levou à possibilidade de conceber um currículo para um curso de formação em contato e improvisação depois de 15 anos imersa nessa prática, especificamente, né? Não só na dança, mas especificamente na prática do contato e improvisação. A outra coisa, ainda dentro dessa vertente, é que eu já era metodologista, eu já pensava métodos, eu já me ocupava do estudo de métodos, eu vou falar daqui a pouco o que é isso. Um outro aspecto é que eu fiquei 7 anos dando aula na extensão universitária na Unicamp, e isso criou a possibilidade dos meus alunos ficarem anos estudando comigo. Isso é uma oportunidade rara, né? Nem todo profissional vai ter essa oportunidade de ter pessoas ano após ano frequentando as suas aulas e você vê o seu material se desenvolvendo ao longo daquele tempo. E foi essa a oportunidade que eu tive. E esses alunos começaram a dizer que aqueles processos educacionais que eu estava compartilhando com eles era uma formação, com essa palavra. E uma outra vertente foi algo muito curioso. Eu estava um dia no Facebook e vi lá uma notificação e tinha uma mensagem no Messenger. Eu fui olhar e tinha um áudio. Quando eu escutei o áudio, era uma pessoa que eu não conhecia naquela época, uma coreógrafa de atuação muito expressiva na região do Vale do Paraíba, me perguntando se eu oferecia uma formação em contato e improvisação, com essas palavras. Então, essa confluência, e aí há uma quarta vertente. Um aluno meu, bailarino de flamenco, estava querendo ir para Madrid e procurando sobre o contato e improvisação em Madrid, ele achou e me mandou a proposta formativa do curso de formação, o primeiro que surgiu no mundo lá de Madrid.
E aí, nesse momento, eu entendi que a gente estava vivendo um momento histórico do surgimento de propostas de formação dentro de contato e improvisação. É um momento histórico mesmo. É interessante porque o curso de formação, ele é inovador, né? Ele inova, ele coloca dentro da paisagem algo que não estava antes e que, portanto, não estava no imaginário de muitas pessoas. E tudo que inova encontra naturalmente com forças de conservação. Por isso também muitas pessoas dentro do meio de contato e improvisação, pessoas que se estavam liderando, né, estavam à frente da produção de acontecimentos, eventos, encontros, festivais de contato e improvisação no Brasil, criaram um embate com o surgimento da formação. É esperado, né? Algo que inova vai encontrar com forças de conservação. É isso mesmo que a gente poderia imaginar. Eu quero trazer um pouquinho para vocês a ideia sobre a metodologia, né? Então, o que que é uma metodologia? Uma metodologia é um estudo do método. O estudo do método. O que é que faz a metodologista? Eu gosto de fazer uma analogia com um brinquedo, né? O método, para quem gosta, né, de estudar método, de prestar atenção no método, de ter esse pensamento metodológico, a gente pode olhar para o método como ele, um brinquedo, né? O contato e improvisação, então, nesse caso, que eu estou interpretando como um método, é importante dizer que nem todo mundo vai por essa linha, algumas pessoas nem definem, né, exatamente o que é, tem um problema da definição, mas eu interpreto como um método, isso me dá a possibilidade de desenvolver uma metodologia. E aí o estudo do método, ele entra, né, no brinquedo, o método, contato e improvisação, e olha para esse brinquedo, ele funcionando. E vai tentar identificar as partes, o funcionamento do todo, a relação das partes com o todo e de cada parte entre si. A metodologista, ela desmonta esse brinquedo, o método, e olha para isso, e olha para como isso se articula, com a possibilidade de depois de montar de novo, mesmo que as peças não estejam exatamente nos mesmos lugares. Por quê? Porque ela desenvolveu um pensamento, uma compreensão articulada e integrada sobre aquele método. Então, outras técnicas podem vir dar suporte para determinadas necessidades. A gente vai entender que conteúdos que podem contribuir, que estão em jogo ali quando a gente vai mesmo para os princípios, tendo em vista prática, conceito e história. Bom, isso de uma maneira muito breve, né, muito abreviada sobre o que é uma metodologia e o estudo do método, para a gente começar essa conversa aqui nessa gravação e continuar depois fora dela. O curso de formação seguramente é um atalho para quem quer ter o contato improvisação como parte do seu repertório, né, o seu repertório profissional em diferentes áreas ou o seu repertório pessoal. É muito improvável que alguém que faz aulas avulsas, vai em jams, participa de festivais de vez em quando, vá conseguir alinhar todos esses pontos e lançar a mão dessa forma de dança para realizar outras ações. Às vezes acontece, às vezes acontece. A pessoa ela vai ter que ter uma sagacidade, um campo autodidata, aplicar um tipo de raciocínio. Provavelmente isso vai demorar muito mais do que leva ao curso de formação. Provavelmente a pessoa vai ter que viajar muito, principalmente para o exterior, para poder coletar essas informações. Vai ter que ter uma sistemática de pesquisa, coleta, análise e síntese. Poucas pessoas vão conseguir fazer isso. Muitas pessoas pode ser que tentem fazer isso. E a maioria, o que vai conseguir fazer é copiar um pouco os exercícios que foram sendo transmitidos para ela nesses eventos que ela participa. Porém, isso se esgota. Sem uma sistemática de pesquisa, isso não se sustenta e acaba criando espaços que são centrados, às vezes, na forma, na reprodução de formas, reprodução de exercícios, e que estão muito mais no campo do autoconhecimento, das analogias com as relações fora do chão de dança, do que realmente na possibilidade de ir além, né? De dar um passo a mais, de ganhar autonomia para, de forma criativa, poder desenvolver as suas próprias ideias, tendo o contato improvisação dentro do seu repertório. O contato improvisação é um método muito, muito, muito flexível. Ele tem princípios muito precisos, né?
algumas pessoas que nem conseguem definir, né, que ainda estão no problema da definição, que a gente vai perguntar o que é o contato improvisação, e elas vão dizer, afinal, o que é o contato improvisação? Não é possível ter uma formação porque a gente nem sabe o que é contato improvisação. E é verdade. Para quem ainda nem definiu, resolveu o problema da definição sobre o que é o contato improvisação, imagina pensar um currículo elaborado, sistematizar conhecimento e oferecer para outras pessoas poderem trabalhar com isso. E aí, o risco de ficar nessas duas primeiras camadas do encontro com essa prática, o autoconhecimento, as relações, as analogias com as relações fora do chão de dança, ou mesmo a prática artística centrada na forma, ele é muito grande. Isso é legal? Isso é muito legal, muito legal. Mas a minha questão e a questão aqui desse curso de formação em pesquisa em contato e improvisação pela metodologia Marília Carneiro, realizado na Mutina Aquela que Dança, é além disso. É um projeto mesmo político, entregar para a pessoa esse contato em improvisação, que sim é possível ser contornado como objeto de estudo pesquisa, para que ela possa realizar ações dentro do seu contexto local, dentro da sociedade, coisas muito além do que eu posso imaginar agora, as pessoas vão fazer isso. Bom, nós encerramos o nosso tempo, essa gravação é uma gravação breve, e eu espero, então, vocês, seja na rede social, como eu já disse, seja pessoalmente, para a gente continuar essa conversa, sempre muito instigante, muito estimulante. Agradeço para quem participou das pesquisas aí, que eu fiz na rede social. E quem quiser saber mais do curso de formação, entre em contato comigo, Marília Carneiro, com a Mutina Aquela que Dança, e estamos aí, em plena atividade. Muito obrigada.